23º domingo do tempo comum, estamos no ciclo C da liturgia da igreja e o Evangelho nos traz a continuidade do texto do domingo passado. Nós estamos no capítulo 14 do Evangelho segundo São Lucas, no qual Jesus traz diversos ensinamentos, mas que tem um eixo central. O eixo central do ensinamento de Cristo é deixar claro para nós, através de parábolas, através de exemplos, de ensinamentos, a importância de distinguirmos a hierarquia nos mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos são todos importantes de forma geral, porque são guias seguros que nos levam no caminho da santidade, nos desviam do mal, do pecado. Por isso que infringir qualquer um dos 10 mandamentos da lei de Deus, todos nós sabemos, se torna, quando é feito conscientemente, quando é feito com a devida advertência, quando é feito com a intenção de pecar, se torna um pecado mortal, um pecado grave, não é? Nesse sentido, os 10 mandamentos, cada um deles, qualquer um deles é importante. Mas existe uma hierarquia entre eles. Jesus nos ensina claramente no Evangelho, uma disputa com os fariseus. Um deles pergunta: Senhor, qual é o mandamento mais importante da lei? Então Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Este é o principal e maior de todos os mandamentos. O primeiro mandamento é, portanto, o mais importante. É nesse sentido que Jesus traz o ensinamento de hoje. É à luz do ensinamento do primeiro mandamento que temos que interpretar o texto de hoje. Porque se nós o lemos de forma isolada, podemos espantar com Jesus, não é? E talvez até achar que existe uma contradição no Evangelho. No lugar, Jesus ensina que tem que amar o próximo, e aqui está dizendo que temos que nos desapegar do pai, da mãe, dos irmãos, da família. Como entender isso? Inclusive, quando os biblistas dizem que do original, a língua original do Evangelho, que é o grego, né? Quando se analisa o verbo utilizado no original, não está dizendo desapegar, se usa o verbo odiar. Quem não odeia o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus irmãos, não é digno de ser meu discípulo. É claro que os exegetas explicam que aqui é lógico que Jesus não quer que nós odiemos a nossa família. É evidente que não, mas na linguagem semítica, antiga, né? A linguagem dos hebreus, depois foi traduzido para o grego na hora de escrever. Não havia o comparativo, então o comparativo se fazia através da contraposição, né? No caso, quando Jesus quer falar de amor, para colocar o superlativo, ou para comparar uma situação com outra, ele utiliza o antagonismo, né? Então, amar, odiar. Não é amar um e amar mais o outro, porque não existe isso no hebraico, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Amar a família e amar mais a Deus. Então, para expressar isso, se diz amar a Deus e odiar o próximo. Amar a Deus e odiar a família. Uma questão de semântica, de detalhe linguístico antigo. O que nós temos que entender é basicamente isso, que Jesus nos ensina a hierarquia do amor. E se nós entendemos isso, e se nós praticamos isto, vamos amar de verdade, e seremos verdadeiramente felizes, e faremos a vida dos nossos semelhantes mais feliz. É o que Deus quer, que amemos a Deus sobre todas as coisas, e por amor a Deus, amar o próximo. Então conseguiremos amar o próximo com um amor sincero,
com o amor limpo, com o amor desinteressado. Porque se o amor é algo puramente humano, facilmente ele se corrompe. Todos nós sabemos disso por experiência própria e por observar o amor nas famílias, entre os amigos, na nossa casa, na nossa família, na nossa sociedade, nesse país e nos outros e no mundo inteiro. Por quê? Porque a pessoa humana é limitada. E todo amor puramente humano não consegue ser perfeito. O amor puramente humano, ele sempre tem o interesse por trás. Sempre tem o interesse de eu amo se sou amado. Eu dou se vou receber algo em troca. Eu faço o bem se isso me causa algum bem também. Seja um sentimento de satisfação pessoal, seja alimentar o meu ego, seja alimentar a minha vaidade e assim por diante. Mas se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, então sim aprendemos a amar de verdade. Porque não podemos banalizar a palavra amor, que já está tão banalizada na nossa sociedade moderna e pós-moderna, não é? Hoje se chama de amor qualquer realidade. E até realidades que são contrárias à dignidade da pessoa humana. Tem pessoas que por amor acabam caindo nos piores vícios, por um amor equivocado. Não? Pessoa que ama, sei lá, as pessoas que amam exageradamente os prazeres da vida e andam de festa em festa, de baile em baile, de bebedeira em bebedeira, podem acabar se tornando escravos do álcool, das drogas, da prostituição, da traição, da infidelidade em todos os níveis. Não é assim? E fazem isso por quê? Por amor ao prazer, por amor a si mesmo sobre todas as coisas. Então desprezam a Deus, desprezam os mandamentos, desprezam a família para alimentar o seu amor, que é amar-se a si mesmo sobre todas as coisas, amar o seu prazer, amar o seu passar bem, mesmo que os outros passem mal em consequência do seu egoísmo. Esse é um exemplo prático de amar de forma equivocada. Por Jesus nos diz, aquele que não deixa, que não se desapega de si mesmo e da família e das coisas materiais, não consegue ser verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Porque não consegue amar a Deus sobre todas as coisas. Não podemos amar a Jesus, seguir a Jesus apenas de maneira teórica, não é? Irmãos e irmãs, o seguimento de Jesus, o ser cristão, tem consequências práticas na nossa vida. Não podemos dizer, eu amo a Deus, eu tenho muita fé, eu sou um bom cristão, mas depois tenho todo tipo de vícios, de desordem, não cumpro os mandamentos, sou desonesto, sou egoísta, mas amo a Deus. Esse amor, nos diz, não é o padre que diz, mas é o apóstolo e evangelista São João, em uma de suas cartas no Novo Testamento. Aquele que diz que ama a Deus, mas não cumpre os seus mandamentos, é um mentiroso. É isso que nos diz São João. É a grande verdade. Aquele que diz que ama muito a Deus, mas despreza os mandamentos, vive no egoísmo, vive entregado aos vícios, é um mentiroso. Não ama a Deus coisa nenhuma, ama-se a si mesmo. E se a pessoa ama-se a si mesmo sobre todas as coisas, está desprezando a Deus. Tirou a Deus do seu trono e se colocou no lugar do Criador. Peçamos então, irmãos e irmãs, a graça de compreendermos esta hierarquia do amor. Amar a Deus, nosso Senhor, e amar a Deus significa levar a sério os seus mandamentos. Amar a Deus significa nos esforçar para viver os mandamentos, mesmo que sejamos pobres pecadores. Sim, todos nós somos. Todos nós temos dificuldade de nos comportar bem às 24 horas do dia, não é?
Todos nós temos dificuldade de perseverar no amor um dia e o outro, mas não podemos nunca desistir desse ideal, porque é esta a vontade de Deus para nós. Que a Virgem Maria, mãe do belo amor, ela que viveu o amor na sua plenitude, a Deus e ao próximo, nos ensine a viver essa realidade, cada dia um pouquinho. E se estamos desviando desse amor de Deus, se nós examinando a nós mesmos com sinceridade, percebemos que estamos falhando, estamos sendo um pouco egoístas ou muito, estamos desordenados, amando mais o dinheiro, o prazer, os nossos gostos do que a Deus, busquemos a conversão no sacramento da confissão. Peçamos a Deus o perdão dos pecados diante do sacerdote, que é nosso irmão. O sacerdote também é pecador, mas na confissão ele é instrumento da misericórdia de Deus, porque recebeu o poder sacerdotal de nos absolver dos nossos pecados. Não tenhamos medo, não deixemos para depois a confissão, a conversão pessoal. E se estamos impedidos de receber a absolvição por alguma situação pessoal na nossa vida, peçamos pelo menos o perdão a Deus na nossa oração cada dia, antes de ir dormir. Tenhamos a sinceridade, tenhamos a coragem de dizer: Senhor, eu sou um pecador, perdoa os meus pecados, me ajude a ser melhor amanhã. Não sejamos pessoas que tentam maquiar as suas faltas, fingir que está tudo bem, quando olhando para nós percebemos que existe pecado em nós. Não, irmãos e irmãs, amemos a verdade, e assim estaremos no caminho da santidade, no caminho da salvação, no caminho do verdadeiro amor. Professemos a fé, digamos juntos: creio em Deus Pai,